No vídeo anterior, vimos que Kerem-Bürsi possui vários olhares, de admiração até o de picardia. E Hande, bom, se Kerem são os olhares, Hande Erçel, com certeza, é o sorriso. Quando falo que Hande é sorriso, não falo no sentido figurado, não. Eu falo que Hande é sorriso no sentido literal. Quer entender melhor? Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo pra você. Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falan Filan. O nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós vamos entender melhor esse romance de Hande, além das últimas notícias sobre o casal. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Como eu disse, minha gente, literalmente Hande é sorriso, porque o nome de Hande, de origem turca, significa sorriso. Você sabia que é muito comum nomear as crianças na Turquia com nomes significativos? Pois é, porque eles acreditam que o nome pode afetar a vida das pessoas. Então, enquanto para uns, a exemplo de Julieta de Shakespeare, ou seja, se a rosa tivesse qualquer outro nome, ainda exalaria o mesmo doce aroma, para outros, o nome define a vida de uma pessoa. O que é que você acha disso? Diz aí nos comentários. Outro costume muito comum é herdar nomes já usados em sua família como uma forma de homenagem, como aconteceu com Mavi, pois seu nome é Aylin Mavi Yildirim, em homenagem à mãe de Hande, que se chamava Aylin Erçel. Falando em Mavi, eu já falei para vocês que ela é a cópia de Hande em vídeos anteriores, e é por isso que Kerem Elfandon a chama de Mini Hande. Pessoal, ela não é só parecida com Hande fisicamente, ela também é parecida em muitas outras coisas, como no olhar, como no sorriso, e até imita a tia em suas atitudes. Por exemplo, veja essas histórias que Jané, pai de Mavi, postou esses dias. Ela deve ter visto a tia fazendo essa espécie de beijo de pinguim, ou em Kerem, ou em seu cachorro, porque observe que ela tenta fazer a mesma coisa com a Azul. Hadi. Pati ver nereden öğrendi? Ne o? Kendi köpeğine mi yapıyor? Biz hiç Ozul'a pati ver demiyoruz ki. Oh, beni böyle öpmüyorsun kız. Oy. Beni de öper misin bir tane? Esse beijo desse jeito é algo muito próprio de Hande. E Mavi claramente estava imitando esse gesto da tia em azul, o cachorro de Hande que, por sinal, está na casa de Gans há um tempo. Öpmüyorsun kız. Oy. Beni de öper misin bir tane? Mavi é muito fofa, meu povo, e ela está naquela fase em que tudo que fazem perto dela, ela imita. Outro detalhe interessante é o nome dos cachorros de Hande. Primeiro, porque azul coincide com o nome de Mavi, que também significa azul em turco. E depois, porque a palavra Azuaí, que nomeia o cachorro, certeza que é em espanhol e não em português, significando a cor azul. Porque, gente, além de azul, os outros dois cachorros de Hande também têm o nome espanhol, Noche e Niebla. Gitti. Kim gitti? Noche. Nereye gitti Noche? Noche. Noche. E aqui fica o meu questionamento. Por que essa fixação pela cor azul? A primeira resposta mais lógica seria a preferência por essa cor. Porém, nessa live, uma das primeiras, onde eles ainda muito fofos, na fase da paquera e ainda se conhecendo, falam de sua cor preferida e Hande diz que a sua é o verde água. Okay. Bende sıra. Tamam, Benim en sor. sevdiğim renk ne? Mor. Ya bu Mor mu? şu an eksiyle başladı. Yeşil. Değil. Ne? Nedir? Neden mor olsun en sevdiğim renk? Nedir? Kırmızı. Hayır değil. Allah Allah, renk kalmadı. Hangisi? Su yeşili.
Yeşil dedim zaten. Ama bunu konuşmuştuk. Su yeşili ne? Hiç konuşmadık. Bunu konuşmuştuk. Tamam. Bende sıra. Tamam. 1-0. Se não é preferência, o que seria? Lembram que a borboletinha emoji que Randy usa também é azul? Então, pessoal, se a gente levar em conta que ela é pintora, fazemos imediatamente a relação. Pintora mais azul é igual a fase azul, que é algo bem próprio para quem estuda artes. E, além disso, ao agravante que, por exemplo, Maeve nasceu depois de todo aquele período de coisas tristes que aconteceram sucessivamente na vida de Randy e que ela se mostrava um pouco triste, se mostrava um pouco desmotivada. Como eu explico melhor nesse vídeo bônus 6 e nesse outro parte 2. Aí eu pergunto a vocês, será que isso é mesmo uma referência a esse período? Melhor dizendo, é uma representação da superação dessa fase triste de sua vida? Também, não raro, nomes populares refletem os valores do momento em que foram escolhidos. E na Turquia também existe esse fenômeno. Como exemplo, o nome da irmã de Randy, Ganzi, que é de origem turca e significa covinha ou mulher com covinha. Detalhe, esse nome não é particularmente popular na Turquia. Somente passou a ser a partir da década de 1980 em diante, se encaixando bem com a faixa etária de Ganzi. Dá para ver que os pais delas foram bem criteriosos ao escolherem seus nomes. Parece que buscaram conhecer bem as suas filhas. Ou será que elas são assim, como por exemplo no caso de Randy, que é puro sorriso, por causa da escolha do seu nome? O que você acha? Diz aí nos comentários. No caso de Kerem, embora ele seja criado no mundo, seu nome também tem origem turca e significa generosidade, nobreza, grandeza, algo assim. Eu poderia citar inúmeras situações que retrataria bem essa característica em Kerem. Mas eu trouxe para ilustrar isso um trechinho dessa recente entrevista, onde Kerem tem a nobreza, a generosidade e a paciência para ensinar os paparazzi como se portar com respeito com as pessoas. Kişiye sarılamamak ya da şey yapamak, yani bir şey oluyorsun, yani bize bir 5-10 dakika ya da tam bir cevaplayalım sonra çekmeyi kesin ki biz yani o anın tadını çıkaralım durumuydu. Bence o tepki ondan kaynaklıydı. Yoksa kimseye bir saygısızlık ya da kimsenin işine bir şey değil bu. Inclusive, há uma cena na série Güneş Beklerken muito interessante por sinal, em que Kerem Saye, personagem de Kerem Bürsi, conversa com seu pai, que lhe explica o significado do seu nome e o porquê da escolha dele. Por falar em Güneş Beklerken, que também é conhecido em espanhol como Esperando el Sol, então, essa série, assim como Sençal Kapamã, são as únicas séries turcas premiadas no latino-americano Produ. Sim, meu povo, Sençal Kapamã ganhou como a melhor telenovela em um idioma estrangeiro e isso é sensacional. Já Kerem e Randy, embora eles tenham sido indicados, infelizmente não ganharam em suas categorias, mas eu quero ressaltar aqui que eles foram os únicos protagonistas de uma série de comédia romântica entre muitas séries dramáticas. Mas olha só que interessante, isso faz com que Kerem seja o único ator turco que ganhou 2 vezes nessa categoria, em 2018 com Güneş Beklerken e agora em 2021 com Sençal Kapamã. O engraçado é que ele comenta nessa entrevista para a revista Hurriyet Pazar que apesar de Sençal Kapamã ser uma das suas obras mais populares, alguns devem estar se referindo aos críticos ou a alguns fãs turcos, né? Então, algumas pessoas gostariam que ele não tivesse feito isso e comenta isso assim, dando risada. E complementa que estava com vontade de rir depois de vários dramas, que sabia que seria divertido interpretar Serkan Bolat e também porque adora fazer as pessoas rirem. Randy, nessa entrevista em Bodrum, também comenta sobre essa vontade de rir, sobre gostar de rir, sobre o valor de estar sempre sorrindo. Detalhe, nesse caso, qualquer semelhança, eu digo para vocês, não é mera coincidência. E para arrematar, ela diz em uma entrevista em 2016 que o amor para ela deve ser com alguém com quem você ri. Em 2021, no aniversário de Kerem, o que é que ela faz? Ela posta essa foto e comenta que ele é a parte mais engraçada de sua vida. Ah, gente, tomara que vocês não queiram que eu fale ainda sobre a comemoração de aniversário de Randy, porque depois de 1000 bolos, já me aborri. Eu não aguento mais.
Será que um dia acaba essas comemorações? É muito melhor continuar falando dessa vontade deles quererem rir, deles quererem se divertir. Vejo que até na premiação eles fazem isso. Olha só o quanto o Randy se diverte com as coisas, com as brincadeiras de Kerem. Imagina o quanto esses dois devem ter se divertido nas gravações de Sente ao Capamã. Eu já disse para vocês em outro vídeo que uma das coisas que me admira muito em Kerem foi ele ter conseguido fazer Serkan Bolat, o protagonista da série, de uma forma engraçada, mas sem perder a essência do personagem. Que era aquela ideia de um empresário frio, calculista, estilo Christian Grey, sabe? Sedutor, atraente, envolvente. Pois é, vocês já repararam que os protagonistas das comédias românticas turcas não são engraçados? Eles vivem situações engraçadas, mas eles não são engraçados. Como diz Randy, Kerem é fantástico porque ele consegue se adequar facilmente a qualquer personagem. Essa cena da série é um exemplo disso. Como Kerem diz, é preciso não ter medo do ridículo para poder fazer comédia. Nesse Twitter, uma fã comenta sobre a possibilidade dessa cena ter sido uma improvisação de Kerem. Porque, gente, a situação é a cara dele. E ele curte o comentário e responde que esse elenco e equipe são incríveis e adoram improvisar. Falando em elenco, eles são um show à parte. Você já viu alguma outra série com tanta interação? Por isso que eu digo que tudo isso é o que fez Sente ao Capamã ser o que é, um fenômeno. Algo aleatório. Tem como olhar para esse vestido e não lembrar de Sente ao Capamã? Então é quase um insulto vê-lo em outras situações. Outro vestido que marcou muito nossa série foi esse do dia do noivado de Eda. Porém, parece que estava na promoção, porque todo mundo tem um em cores diferentes. Brincadeiras à parte, vocês já repararam que é muito comum em séries turcas repetir o figurino? Eu, pelo menos, nunca vi isso, por exemplo, em doramas, ou novelas brasileiras ou mexicanas, e nem séries americanas. Por que será que isso acontece só com as séries turcas? Na premiação do Ayakli Gazete, eles comentam sobre as incertezas no sistema, já que atualmente na TV do seu país não há nada que determine o que exatamente é bem recebido ou não. Por isso, não esperavam tamanho sucesso da série. E a repercussão na imprensa turca sobre ganhar o prêmio de maior prestígio da América Latina, o prêmio PRODU, foi muito positiva, reforçando a imagem de Sente ao Capamã como um grande sucesso internacional. Até porque é um sucesso crescente, já que Sente ao Capamã já foi vendida para mais 7 países na América, ou seja, já conseguiu conquistar 90 países ao todo. No Brasil estreará na HBO Max, mas ainda sem data determinada. E o sucesso e o reconhecimento não param por aí, pois Sente ao Capamã, ou seja, Love is in the Air, ganhou por voto popular como a melhor novela turca da Divinity em 2021. O fandom também elegeu Hande Erçel como a melhor atriz, Kerem Bürsin como o melhor ator em uma novela turca de estreia em Divinity. Diante disso tudo, tem alguém aí que ainda tem dúvida de que Kerem e Hande são as personalidades do ano? O nosso casal vem provando que eles juntos são muito poderosos, que quando um dá suporte para o outro, os dois brilham. Veja o quanto Kerem vibra com o sucesso de Hande e ela sempre com aquele sorrisão, mostrando o quanto está feliz por sua escolha. E claro, agora ela se sentindo mais confortável, pode dizer isso a todos. Como foi dito em um comentário, o maior fã de Hande Erçel, sem dúvida, é Kerem Bürsin.
Benim daha çok aldığım ödül ilgilendiriyor. O biraz daha Aşağı fazla bastırma kamerayı. Eu acho que não tem outro canal com amigas tão inteligentes e leais como o nosso canal. Porque é tanto comentário interessante que fica muito difícil escolher para comentar aqui. Mas hoje eu trouxe esse de Aniele Castelló, ou que é em catalão, ou Angels Castelló, não sei como é que se pronuncia, que é muito perfeito. Suas ideias já foram explanadas durante boa parte desse vídeo, mas eu quero ler aqui um ponto exatamente como ela descreveu. É muito evidente o quanto eles estão apaixonados um pelo outro, porém Kerem, por sua maneira de ser, o expressa de forma mais evidente. Ele precisa do contato com Randy, ele precisa tocá-la, ele precisa acariciá-la, acarinhar suas costas, pôr a mão na perna, pôr a mão na sua cintura e quando não pode tocá-la, olha. E também é muito interessante os que comentam que eles vivem seu próprio mundo numa bolha, onde o mais importante é se olharem com carinho e admiração. E claro que nós, como fãs do casal e da série, nós sentimos orgulho por esse reconhecimento. E assim uma sensação de vitória ao pensar que nós também fizemos parte de todo esse processo. E foi muito lindo vê-los ambos falando em inglês, agradecendo aos fãs, agradecendo ao Produ por esse prêmio. Hola everybody! I'm so happy. Thank you Produ for this award and thank you for all your support. Keep watching us. Muchas gracias. Family or the Sanchal Kapum family, absolutely grateful and honored to be receiving this and something we'll be cherishing forever. So thank you all so much. Keep watching us. The support is phenomenal. So whoever's watching this and is a supporter, we absolutely love you. If you're not a supporter, we still love you. But yeah, so thank you. Thank you for the award. Yes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sendo Randy puro sorriso, não só no nome como no sorriso propriamente dito, era a Miss Sorriso perfeita para representar uma marca de creme dental. E claro que a Signo muito espertamente não perdeu essa oportunidade e foi sucesso sua campanha publicitária tendo Randy como sua cara, melhor dizendo, como seu sorriso. çok yakında. Randy diz que é feliz e por isso é uma pessoa que ri o tempo inteiro. Diz que usa o sorriso para mudar o humor e que isso é útil não só para ela como para qualquer pessoa, porque sorrir é o melhor sinal de confiança e que seus efeitos são muito positivos. Pessoal, vejam que até nisso esses dois se complementam, pois não há como rir com sinceridade se isso também não estiver expresso no olhar. İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Yüzünüz gülüyor bu arada. Tatil yapıyorum. Nasıl gülmezsin? Yoğun bir Bayağı eğlenceli. Quando o personal de Kerem esses dias teve que ir buscar ele em casa para malhar, foi muita zoação. Porque disseram que antes sua melhor hora do dia era a hora da malhação, era a hora do boxe. Mas hoje, Kerem casado é outro homem. O homem que diz abertamente que a hora favorita do seu dia é quando está ao lado do seu amor e que fica naquela preguicinha gostosa para acordar, para ir malhar, coisa que faz há muito tempo. Para mim, esse homem é um homem casado. İyi bir spor hocanın en büyük belirtisi sabah spora gitmeyince seni evinden gelip alıyor. Evet. Bela. E lógico que Kerem Bey, com a vida assim cheia de sucesso e reconhecimento, ao lado da mulher que ama, não poderia ter outro sorriso. Gente, esse aí é o sorriso de quem está de bem com a vida. Já Semin, como sempre, fazendo a diferença, postou essa foto tirada na produtora de Kerem com a legenda Visita Braveborn. Será que logo logo saberemos qual é o seu novo projeto? Recentemente, um diretor de casting publicou sobre Kerem no Insta dizendo: escutei alguns muito bons sussurros e estou me animando muito.
Também nessa recente entrevista, quando o Keren estava saindo do restaurante, os paparazzis perguntaram sobre seus projetos, se já havia algo certo. Keren estava reunido com seu amigo e sócio Kemal e o produtor Burak Sayashar. Porém, disse que nada foi esclarecido ainda. Não deu detalhes, mas deixou escapar algo sobre um lindo, interessante e legal projeto. Coincidindo com o que disseram na premiação, com a única diferença de que aí ele reforça a ideia de querer muito um novo projeto com Randy, mas não se animem, eu não acredito que seja para agora. Gente, vocês estão me impressionando muito para eu falar sobre os projetos deles, mas, pessoal, como eu já falei, o que a gente sabe são sussurros, como foi dito pelo diretor do cast, como foi dito pelo fotógrafo Tóquio. Eles ainda só estão em negociação, então é melhor esperar que eles confirmem primeiro tudo e depois a gente pesquisa melhor e conta para vocês. İnşallah öyle bir şey olur ama halinde tamamen senaryoyla alakalı, karakterle Beraber alakalı. çalışmak gerçekten çok güzel ve özeldi. Os paparazzis prepararam uma armadilha para Keren, algo semelhante ao que fizeram com Can Jaman, onde induziram a Can a falar algo sobre Kivante e depois distorceram suas palavras, criando uma situação embaraçosa entre os atores. Isso, inclusive, prejudicou muito a imagem e a carreira de Can na Turquia. Perguntaram sobre haver uma competição entre Keren e Can, já que ambos têm um físico semelhante e são amados na Itália. Keren responde que não existe essa competição. E o que é que os paparazzis fazem? Distorcem sua fala como se ele tivesse falado algo do tipo que Can não seria páreo para ele. A sorte é que Keren percebe imediatamente o joguinho deles e diz que não foi aquilo que ele quis dizer. Mas, ainda assim, alguns canais se aproveitaram dessa fala de Keren para insuflar o rumor de uma possível competição entre os atores. Uns memes bem legais e divertidos surgiram no Twitter esses dias, explorando a ideia de que aquilo que foi montagem, aquilo que foi Photoshop no passado, hoje estaria se concretizando na vida real e deixando os nossos corações bem quentinhos. Esse foi um dos primeiros Photoshops do casal Ranker. É tão perfeito que na época eu acreditei que era de verdade. Mas o fato é que agora é muito real. E incrivelmente até a expressão de Keren é a mesma. Esse é baseado naquela montagem espetacular das premiações que nós já exploramos aqui no canal no Bônus 9. Já vai se realizar, que seria Ranker em seu casamento cumprimentando os seus convidados.
Pessoal, e mais coisas se concretizaram, não só as montagens. Nessa live, por exemplo, uma das primeiras, alguém pergunta se eles já tinham percebido que eles se olhavam de uma forma romântica. Nessa época, eu acho que Randy ainda não tinha oficializado o término do seu noivado, então Keren fica muito sem graça e diz que eles estavam atuando. Randy se faz de desentendida. Oluyor farkında mısınız? Ne? Bu oyunculuk arkadaşlar. Ne? Sen ne dedin? E aí Keren profetiza, dizendo que os fãs são como investigadores, pois a partir daí, nem mesmo seus pensamentos passaram despercebidos. Siz var ya, siz magazinci insanlarsınız. Como diz esse comentário, todas nós somos muito gratas ao Keren por ter tido a ideia das lives, porque a gente pôde ver eles se apaixonarem diante dos nossos olhos, até o momento que eles estavam numa live como namorados assumidos. E a gente viu tudo, a gente viu que eles começaram de verdade sendo amigos e vimos nascer esse amor. Eu acho que naquele primeiro beijo, que por trás das câmeras, certeza não foi de Eda e Serkan. E depois de acompanhá-los em tantos momentos que marcaram sua linda história de amor, nós temos o privilégio de vê-los domésticos, vivendo suas vidas como um casal qualquer. Na verdade, não é um casal qualquer, né? Porque é o nosso casal. Bye. Bye. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.